Agora que você já sabe que a procrastinação não é preguiça, então quais os benefícios reais de evitar essa tal de procrastinação? Olha, tem vários. E se você continuar procrastinando, o que vai acontecer? Provavelmente você vai perder oportunidades de trabalho. Você não vai conseguir manter o seu trabalho e vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Inclusive, os procrastinadores crônicos dizem que funcionam bem sob pressão e prosperam em ambientes de alto estresse. Será que isso soa familiar para você? E as pesquisas mostram também que esses procrastinadores crônicos experimentam mais estresse, menos bem-estar do que as pessoas que planejam o seu trabalho. Mesmo aqueles que preferem esperar até a noite anterior para iniciar algum projeto, sofrem com a procrastinação. E os procrastinadores, eles acabam sofrendo mais, tendo um desempenho inclusive pior que as outras pessoas, porque você teve já a experiência de repente ter feito em cima da hora um trabalho que de repente poderia ter sido feito melhor, não é verdade? Então, o tempo é o nosso recurso mais precioso e o tempo com os amigos, com a família é algo que nunca teremos de volta. Então, um pesquisador sobre a procrastinação, ele diz o seguinte: quando desperdiçamos tempo, nós estamos desperdiçando a própria vida. A sua vida é muito preciosa demais para ser desperdiçada em pequenas tarefas e projetos. O que quer que você esteja adiando, então sente-se e comece hoje. Por exemplo, em 10 minutos você ficará tão feliz por ter feito alguma coisa. Somente 5 minutos ou 10 minutos. A gente vai trabalhar um pouquinho com isso no final do vídeo. Aliás, na parte 2 desse vídeo, onde eu vou dar várias dicas de como você pode vencer a sua procrastinação. Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Será que existem procrastinadores famosos que você possa se identificar e entender que é um erro tão comum quanto você imagina? Bom, e a resposta é sim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses procrastinadores. O primeiro deles é o ex-presidente americano Bill Clinton. E no caso do ex-presidente americano, em 1994, um ano após o primeiro dos seus 2 mandatos, a revista Time descreveu o então presidente dos Estados Unidos como um procrastinador crônico. Veja só, a Time fazendo esse relato. Então, os assessores do presidente, eles davam a ele as semanas, até meses, para comentar sobre um rascunho, sobre os discursos importantes, mas o processo sempre acabavam, como a revista chamava, de sessões angustiantes de última hora para copiar e colar. Então parece que era muito difícil fazer com que o Bill Clinton fizesse um planejamento, a não ser que ele fizesse em cima da hora, causando muito estresse para todo a equipe. E o segundo procrastinador é o famoso e ilustre Leonardo da Vinci. Ele é muito famoso e até parece inacreditável acreditar que ele possa ter sido procrastinador com tantas obras, tantos trabalhos maravilhosos que ele já produziu, na verdade. Inclusive, ele demorou 16 anos para terminar o tão famoso quadro Mona Lisa. Inclusive, na sua biografia feita pelo Walter Isaacson, o mesmo autor que escreveu a biografia do Steve Jobs. Então, o Walter, ele comenta sobre a procrastinação de Leonardo da Vinci no final do seu livro. É um livro sensacional, a biografia do Leonardo da Vinci. Se você tiver a oportunidade, eu super recomendo a ler esse livro. Então, ele dizia o seguinte: a prova mais óbvia de que ele era humano e não super-humano é a trilha de projetos inacabados que deixou para trás. Eu vou colocar aqui na tela essa frase porque eu acho que demonstra bastante o quão o Leonardo da Vinci era um procrastinador crônico. Inclusive, o próprio Leonardo, ele tinha em suas anotações a seguinte frase, que prova a angústia e o sofrimento de não acabar uma obra. Então ele dizia o seguinte: me diga se algum dia alguma coisa foi feita. E o Leonardo ele escrevia repetidamente em caderno após caderno. Dizia o seguinte: me diga se já fiz alguma coisa. Me diga se algum dia alguma coisa já foi feita.
Veja só que como essas palavras têm bastante força, eu vou colocar aqui também aqui no vídeo essas frases dele para você entender como aconteceu. Agora eu vou também dar um exemplo, o meu próprio exemplo. Por exemplo, eu demorei 10 anos para escrever a minha tese de doutorado, para terminar, finalizar. Eu diria que parte porque era necessário pela metodologia que eu estava fazendo a minha pesquisa, e outra parte por procrastinar, é isso mesmo. E como é que funcionava o meu processo? Quando eu estava escrevendo, eu tinha pensamentos recorrentes, como por exemplo, eu não sei escrever, eu não sei japonês, eu não sou nativo em japonês, eu não sou capaz de terminar, eu sou realmente uma farsa como acadêmica e todo mundo vai descobrir que eu não sou uma farsa, eu não sou uma acadêmica. Eu pensava que eu era muito burra para escrever uma tese de doutorado. Como assim eu escrever uma tese de doutorado? Ficava pensando que todo mundo estava terminando, menos eu. Então, enfim, eu tinha todos os pensamentos negativos possíveis e imagináveis. Então tiveram vários momentos que eu tinha tempo, condições físicas de escrever. Isso acontecia geralmente nas minhas férias, já que eu já não tinha mais desculpas de que tinha que preparar aula, de que eu tinha que participar de reuniões, que eu tinha que fazer trabalhos administrativos, orientar alunos, etc, etc. Então, como todo mundo, eu também tinha as minhas desculpas, que também eram reais, eu também estava bastante ocupada. Então, eu realmente tinha só aquele período para otimizar o meu tempo e terminar de escrever cada capítulo. Então, esse tempo também causava muita pressão, porque eu tinha que aproveitar esse tempo e era sinal que quando eu começasse o semestre eu realmente não teria condições de concentrar e terminar o que eu tinha que terminar, o meu doutorado. Mas aí, o que acontecia? Quando eu sentava na frente do computador, eu acabava não tendo foco, não tendo concentração, eu sentia muito sono, uma sonolência incrível. E claro que eu não conseguia escrever uma palavra. Então, por exemplo, se eu sentia sonolência, muito sono, eu dormia achando que era o sono. Mas aí quando eu acordava, eu não conseguia escrever do mesmo jeito. E aí eu tentava me distrair, eu tentava assistir TV. E aí eu ficava pensando que até mesmo a pessoa que estava apresentando o telejornal, a pessoa que estava trabalhando na TV, estava trabalhando menos eu. Então a televisão, que poderia ser uma distração, era mais uma forma de arrependimento, de entretenimento, virava um sofrimento. E era um ciclo vicioso que me paralisava totalmente. E quanto mais me forçava a continuar, a coisa piorava, porque eu também tinha um prazo para terminar. Isso era completamente aterrorizante. Toda essa situação, ela me causava muita ansiedade, culpa e vários outros sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, dores nos ombros. Então era muito sofrido. Inclusive eu cheguei ao ponto de tomar antidepressivos porque eu já não conseguia dormir mais e descansar de quão era grave o meu problema naquela época. Então quando eu estava no meu normal, eu amava e amo ler livros de artigos sobre produtividade, como fazer mais em menos tempo, como ter mais foco, como ter determinação e disciplina. E aliás, eu até desenvolvi um curso, eu gosto tanto desse tema que eu desenvolvi um curso sobre esse tema. Bom, então aí eu comecei a pensar no seguinte: qual que foi a minha estratégia naquele momento? O que eu posso fazer no momento que ajudaria a ter mais satisfação de progresso e sentisse e acreditasse que eu poderia terminar, porque naquele momento eu já também não acreditava que eu poderia terminar. Então, se eu não estava fazendo nada, qualquer trabalho relacionado que eu fizesse já estaria no lucro. E eu me lembrei então que eu tive uma ideia de começar alguma coisa, algum trabalho manual que não exigisse muita concentração e muita criatividade, já que eu estava com problema de paralisia da criatividade. Então eu cronometrava no meu tempo de 30 em 30 minutos, e para mim era trabalhar com os meus dados quantitativos, como por exemplo checar os números, checar se tinha algum tipo de dados que havia sido imputado incorretamente, tabular os meus dados, fazer gráficos.
Então assim, quando eu estava fazendo esse processo dessas atividades, sempre procurava alguma função que poderia automatizar o meu trabalho de checagem de dados e que dava uma sensação de prazer, uma sensação de melhora, que alguma coisa estava indo para frente, e isso me fazia bem. E além do que, com o processo de tabulação dos dados, de trabalhar com os dados, eu conseguia ter vários insights bem interessantes e que inclusive daí me motivavam a escrever. E como também fazer análise dos resultados, o que motivava a continuar escrevendo. E não só continuar, mas começar a escrever, né? E foi assim que eu terminei a minha tese de doutorado. E antes mesmo da defesa, de receber meu título de PhD, eu já tinha uma oferta de uma editora para publicar a minha tese. Isso é muito raro acontecer, porque as teses acadêmicas, na minha área principalmente, são raras de serem publicadas, porque são bastante acadêmicas, que não são todas que têm um uso real, mas a minha foi um pouco diferente. Um dia eu falo sobre isso. Então, a não ser que o autor ele receba uma verba de publicação ou pague para publicar, é muito raro que as teses sejam publicadas. E eu descobri que eu estava usando vários métodos de produtividade através das minhas leituras, e na prática é o que eu vou te ensinar aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, que o Leonardo da Vinci, o Bill Clinton e eu, bom, assim, não é que eu estou me comparando a todas essas pessoas, mas o que eu quero dizer aqui, que sim, a gente tem condições de vencer a nossa procrastinação. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo.